Senhoras e senhores, nosso programa TV Pensar Direito, o programa Seu Caso no Ar. O programa Seu Caso no Ar, em nenhum momento, coloca o nome das partes. Em respeito às pessoas, as pessoas podem não querer se expor, e nós respeitamos isso. E aqui estamos para fazer esse novo método, nova modalidade de jornalismo. Não colocamos o nome das pessoas, mas colocamos o caso, o que não fere a imagem de quem quer que seja. E a pessoa fica satisfeita em ver seu caso sendo discutido. A questão aqui, que me traz, é uma questão muito triste. Eu gostaria de dizer que o nosso Poder Judiciário brasileiro, baiano, todos os estados da Federação Brasileira, é honrado, é digno, formado por magistrados dignos, bons magistrados, pais de família, pai e mãe de família, né? Já que existem muitas magistradas e o sistema hoje mundial, a mulher ocupa os espaços, e render homenagem ao Poder Judiciário, render homenagem a todos os magistrados e magistradas, aos advogados e advogadas, aos promotores, promotoras, delegados, delegadas, enfim, a todos. Infelizmente é um caso isolado, que o advogado vem nos procurando e nós temos que colocar no ar. É um caso que não está dentro do Poder Judiciário, é um caso que está fora do Poder Judiciário, e nós devemos colocar esse caso no ar. Nós devemos colocar esse caso no ar. É um caso que nos fala sobre a questão de juiz primo do advogado. Toda vez que nós estivermos diante de um juiz, seja primo em primeiro grau do advogado, o estado do juiz estará em estado de impedimento. O juiz deve declarar-se impedido. A lei coloca os estados de impedimentos e os estados de suspeição. Os impedimentos
são mais graves, mais claros, mais nítidos aos olhos nus, aos olhos de qualquer um, estão no artigo 134 do Código de Processo Civil. Os impedimentos dizem a grau de parentesco sanguíneo muito forte e o porquê do magistrado não poder julgar um primo, seja ele parte, seja ele advogado. Por quê? É muito simples o porquê disso. E o porquê disso diz respeito à questão da imparcialidade do Poder Judiciário. Os juízes têm que ser imparciais, porque o juiz, ao exercer a sua jurisdição, ele não está exercendo uma jurisdição que seja... Eu peço aí aos alunos, nós estamos fazendo esse programa aqui numa faculdade, dando uma aula, peço aos alunos que mantenham silêncio ao entrarem ou saírem, por gentileza, é uma questão de respeito. O artigo 134, aliás, hoje respeito parece que a democracia está meio bagunçado, né? As pessoas não mais, né? Mas vamos tocar. O artigo 134, ele declara um impedimento, porque o juiz, ele exerce o poder do Estado na tripartição de Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário. O executivo administra as cidades, os estados da federação, até mesmo a União. O legislativo faz as leis que todos têm que cumprir obrigatoriamente, e o judiciário aplica o direito ao caso concreto. Então, o juiz, ele tem que estar com a venda nos olhos, e assim o é o judiciário, muito correto nas suas posições. Às vezes a justiça demora, mas é bom que demore, porque a justiça vem com vagar. A verdadeira justiça vem com vagar. Em todo o país do mundo, a justiça correta é uma justiça que às vezes não pode ser um prazo exacerbado, mas o vagar também tem que ser célere, tem que ser rápida, mas tem que ser também com seus ritos. Então o artigo 134, ele é claro ao dizer que é defesa ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso de briga ou voluntário. Inciso 4º, ele é claro quando nele estiver postulando como advogado da parte o seu cônjuge. Ora, nada mais justo. Já pensou, senhor e senhora, o advogado sendo esposo da juíza? O outro advogado vai se sentir o quê? A outra parte vai se sentir o quê? Já que ali eles estão brigando as partes. O juiz não está brigando com ninguém, não. Notem bem, nós temos que compreender o judiciário. O juiz não está brigando com ninguém, não. O juiz é distante de todo mundo. Ele vai dar uma decisão que seja justa, a mais justa possível. Então, como advogado da parte, o cônjuge não pode, né? Ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral, até o 2º grau. Então, o caso que se apresenta aqui, o caso real, que nós vamos estudar o caso real, sem dar os nomes das partes, trata-se de uma pessoa que o primo advogado, a prima juíza, a mãe do primo, o advogado, é irmã da mãe da prima juíza. Então, 1º grau, claríssimo, primos carnais. Não há possibilidade. Então, a gente está aqui trabalhando em prol do colega advogado que nos solicitou essa ajuda aqui no nosso programa. E vem escrevendo para a gente e-mails e mais e-mails da sua indignação, da sua insatisfação. Porque não é possível, não é possível. E espero que a prima é um caso que não é nem no... Eu quero dizer que não é um caso, não é nem um caso que envolva o Poder Judiciário. Não é um caso do Poder Judiciário. É um caso que envolve uma questão de família. De família. É uma questão de família que a gente tem que procurar tirar essa questão de família do Poder Judiciário. Porque não é justo. Assim, quando estiver postulando, como o caso aqui dito, um juiz primo e advogado, deve o magistrado deixar de exercer suas funções sob pena de ferir a imparcialidade. O juiz tem aqui, ó, a questão da imparcialidade. Olha o ponto da imparcialidade aqui, ó. Esse ponto da imparcialidade, ele é cabal. Imparcialidade. O juiz deve ter neutralidade, equidistância com as partes, né, para julgar o mais correto possível. É como a esposa de César. Não adianta ser honesta a esposa de César. Tem que parecer honesta. E juíza magistrada julgando o processo de advogado primo não parece honesto, principalmente da parte da juíza, desde quando o primo vem solicitando isso, inclusive fez um embargo
nos colocou aqui já em mão, nós pedimos a documentação, nós temos muita responsabilidade na informação que a gente leva para o senhor e para a senhora, e ele já nos trouxe o embargo declaratório. Uma das medidas é o embargo declaratório, são os embargos declaratórios. Agindo assim, o magistrado honra a digníssima classe jurídica dos respeitáveis juízes togados de direito. Então aí nós estamos aí com esse ponto, que é preciso que a sociedade tome conhecimento, porque é um caso gravíssimo, que tem que ser corrigido imediatamente. Da isenção, para que ocorra, aí está, para que ocorra um julgamento justo, sério, e é imperioso que o juiz esteja sempre distante das partes. Com o romantismo, vou aqui falar o romantismo das faculdades de Direito, da época em que eu estudava, romantismo real da venda nos olhos. A venda nos olhos é, eu não conheço ninguém aqui, eu vou julgar a lei, vou aplicar a lei, vou dar a lei ao caso concreto. Mesmo que ele, sendo primo, o faça dentro da legalidade, hipoteticamente, que não é o caso também, que o primo tem reclamado da ilegalidade da prima ao julgar, nesse caso que nós estamos trabalhando aqui, paira a dúvida sobre a sua imparcialidade, razão pela qual a lei, o Código de Processo Civil, coloca que é preciso que o juiz deixe de julgar processos de primos, parentes, etc. Então, dessa forma, julgar parentes, amigos ou inimigos representa uma parcialidade odiosa. No estado de suspeição é mais distante, porque ele vai ter que declarar se é amigo, se é inimigo, o que é amigo íntimo, o que é inimigo, já fica mais distante, né, para se analisar. Mas o primo, é claro, não há como você fugir dessa regra, é uma questão cabal, líquida e certa. Da forma justa de julgar. O Poder Judiciário, um dos poderes do Estado na tripartição de Montesquieu, é um poder que diz o direito ao caso concreto e tem que fazê-lo de forma independente, imparcial, sem máculas ou dúvidas sobre sua isenção e neutralidade. Assim, o Poder Judiciário age em nome do Estado, e o cidadão espera essa isenção.